Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós, amém? Irmãos, nós nos alegramos mais um dia do Senhor, certamente é o melhor dia da semana, dia que devemos ter santa expectativa desse dia, dia de feira da alma, dia em que nos alimentamos espiritualmente, descansamos das atividades ordinárias da semana e nos dedicamos a buscar o reino de Deus, e principalmente num tempo como esse, tantas coisas acontecendo. Eu sei que nós como igreja já temos enfrentado, pelo menos assim, nesses últimos tempos, tivemos a situação da pandemia, temos enfrentado também essa dificuldade aí de vivermos numa era tecnológica, tem muita informação fácil, entretenimento, e agora também um crescimento de informações, as pessoas estão mais participativas, informadas aí na questão da política e tudo mais. Porém, irmãos, o principal para nós é o Senhor, e nós devemos dedicar esse dia a Ele. Então, devemos nos aquietar das preocupações da semana, devemos confiar no nosso Deus, certo? E resistir a essa tentação e tendência de divagarmos, de não termos atenção. Esses assuntos do reino de Deus, que temos tratado e vamos tratar hoje aqui, eles exigem atenção, né? Nós ficamos aqui, geralmente, nossa classe aqui, 1 hora, às vezes um pouco mais. Hoje é difícil, as pessoas não têm atenção, estão preocupadas com isso, com aquilo. E é preciso que nós, como igreja, tenhamos essa prática, porque é uma questão bíblica, é um exercício espiritual, Deus é glorificado, e também temos promessa de que, enquanto estamos aqui buscando o reino de Deus, Deus nos acrescenta as nossas necessidades. Então, de nada vale ficarmos preocupados com outras coisas nesse momento, não vai trazer benefício, certo? Preocupação não vai mudar a realidade do que está aí, certo? Não vai mudar. Pelo contrário, muita gente acredita só e tem o seu lugar aí na questão humana, né, de estar aí protestando, alguma coisa assim. Mas nós, como crentes, sabemos que estar na presença de Deus, orando, como fazemos sempre, mas também no dia do Senhor, reunidos no nome dEle, dedicando tempo ao seu reino, sabemos que isso agrada a Deus. Deus é glorificado e Ele, por amor do seu povo, quem sabe, tem a misericórdia de nós aí, ok? Irmãos, além do dia do Senhor hoje, nós temos a alegria do nascimento do nosso irmão Caleb, filho de Mateus e Elita, nossos irmãos, filho da aliança, né? Nós temos o aniversário de Guilherme, aí também nos alegramos com a vida de Guilherme, mais um ano de vida, e peço que os irmãos estejam orando também pela vida do nosso irmão presbítero Romeu, que está vindo aqui para resolver algumas coisas, não vai ter condições de vir para a igreja e já volta ali para Aracaju. Está acompanhando o Randolph, seu cunhado, né, que está numa situação bem delicada. Então, estejamos em oração, né, por tudo isso, pela vida do nosso irmão presbítero Romeu. Tem classe hoje, irmã Núbia está ali, classe dos adolescentes. Então, os adolescentes podem seguir irmã Núbia, e os adultos, então, os outros que queiram ficar também conosco aqui na classe, né, ficaremos juntos agora aqui, então. Então, irmãos, vamos já aproveitando o tempo, 9h53, vamos aproveitar nosso tempo e já iniciarmos a nossa lição aqui. Vamos orar, então. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, pecadores salvos pela Tua graça. O Senhor nos alcançou, ó Pai, porque nos amou na eternidade em primeiro lugar, nos deu Teu Filho, desde a eternidade planejou o mediador, dar-nos Cristo para morrer em nosso lugar. No devido tempo, na plenitude do tempo, Ele veio, morreu na cruz por nós. E no devido tempo também das nossas vidas, o Espírito Santo aplicou o sangue do Cordeiro em nossas vidas, nos regenerou, nos deu um coração de carne, o arrependimento, a fé,
nós cremos em Jesus, tivemos o sangue aplicado a cada um de nós, e por isso fomos perdoados definitivamente, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e por isso estamos aqui, ó Pai. Sabemos que ainda pecamos, mas o Senhor nos olha por meio do sangue propiciatório de Cristo derramado na cruz, e que precisamos também a cada dia andar com o Senhor em arrependimento e fé, mas sabendo que o preço já foi pago, a dívida já foi cancelada, mas sabendo e tendo consciência também, ó Pai, que pecamos e necessitamos do perdão a cada dia. Assim, santifica o Teu povo, nos purifica, nos dá a entender a expiação, a obra de Cristo na cruz do Calvário por nós, o valor e como devemos andar diante dessa realidade, como devemos nos portar nesse mundo. Assim nos ensina, ó Pai, estas coisas que veremos hoje aqui na nossa classe, e que seja exaltado, glorificado e santificado o Teu nome, e que o Senhor abençoe a Tua igreja e venha o Teu reino entre nós aqui em Alagoinhas, aqueles que estão ouvindo a pregação, o ensino. A igreja está cumprindo a sua tarefa de ir por todo o mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos. Estamos aqui cumprindo essa comissão e contamos com a bênção do Senhor. Abençoa, Pai, esse momento, esse tempo dedicado ao Teu reino. É o que oramos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, Levítico 23, 26 a 32, o texto base da nossa lição. Levítico 23, 26 a 32. Lembrando que estamos estudando um livro, Encontrei Jesus numa Festa em Israel, que é a base aqui da lição, do texto que eu vou expor, junto com comentários meus. Então, é um comentário sobre essas festas de Israel, que está no livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, no capítulo 26, certo? Então, Levítico 23, a partir do verso 26. Então, é um estudo sobre as festas de Israel, certo? Todas aquelas datas do calendário judaico. E vamos, então, buscar entender e aplicar ao Evangelho essas festas de Israel. Levítico 23, 26 a 32, vou ler, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês, sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Amém. Irmãos, é o dia da expiação. Não sei se você já ouviu algum estudo, alguma exposição, alguma pregação sobre esse dia. Lembramos muito da Páscoa, né? Falamos já de outros dias, Pentecostes, tabernáculos, trombetas, eram festas do calendário judaico, e hoje vamos falar desse dia que é importantíssimo no calendário de Israel. Começava o mês de festa no 7º mês com a festa das trombetas, e agora nós vamos ver esse dia que é marcante na história
de Israel, que aponta para Jesus, tem um significado profundo para nós hoje, mas eu tenho que enfatizar isso e explicar para você, para que você entenda por que a nossa doutrina presbiteriana, que enfatiza o dia do Senhor, por que a nossa doutrina histórica presbiteriana se opôs ao costume católico romano de estabelecer dias santos. Só na Bíblia, na palavra de Deus, só quem pode determinar um dia santo é Deus. Essa é a visão dos puritanos, que é uma visão reformada. Então, o que acontece? No Antigo Testamento, não era só o 7º dia que era santo, não. A gente, quando não entende as festas de Israel, os judeus, tipo, os adventistas ainda defendem isso, né? Os judeus é o 7º dia. Então, eles acham até hoje que é o 7º dia. E eles guardam, de modo bem estrito, o 7º dia, né? Não é o argumento aqui meu, mas nós cremos que houve... o princípio da lei continua, há um dia em 7 para Deus, mas no Novo Testamento, quando Cristo vem, ele morre no 1º dia, e há uma evidência no Novo Testamento, não é explícito, mas há uma evidência de que esse dia foi mudado para o 1º dia. Na prática apostólica isso é visto no livro de Atos. Não há algo tão explícito assim, mudarás o dia do sábado para o domingo, mas há uma evidência escriturística e a história da igreja ali, dos primórdios, evidencia isso. Mas muita gente entende que é só o 7º dia, ou um dia em 7, que era o sábado, e agora é o domingo. Não. No calendário judaico haviam outros shabats, que eram dias de descanso. E só quem tinha autoridade para estabelecer um dia santo era Deus. E para nós, reformados históricos e clássicos, continua sendo assim, não mudou. Nós não podemos, a Igreja Católica Romana estabeleceu vários dias. Com que autoridade? Para eles, a tradição, porque para eles não são somente a Escritura. Eles têm autoridade na tradição deles de ir lá e dizer, não, esse dia agora aqui é um dia santo, e tem que ser guardado e tal. E nós vemos aqui em Israel, na vida do povo de Deus, que esses dias eram santos porque Deus disse que era. Deus determinou esse calendário. Não foi invenção e tal. Depois os judeus foram alterando, modificando os ritos e abandonando a tradição original, verdadeira, escriturística, foram tendo acréscimos a esses dias, alterações nos ritos, mudança de entendimento do significado desses dias, que nem você pega até mesmo essas datas cristãs, e o povo não altera o significado, não foi alterando com o tempo, vai mudando o significado, até mesmo dessas datas cristãs, Páscoa e tal. Também aconteceu isso no judaísmo. Até mesmo essas datas aqui, que Deus estabeleceu, foi sendo esvaziado de significado e perdendo-se a essência do que Deus havia transmitido ali ao princípio. Então, eu quero crer que ficou claro para você, na leitura do texto, que é um Shabat, e assim como o dia 7º dos judeus, também não era um dia de fazer coisas ordinárias, trabalhos comuns do dia a dia, dos outros dias, era uma santa convocação, mas nesse dia aqui tinha algo a mais, era um dia de aflição, porque era um dia de lembrar que o povo de Deus é corrompido, pecador, que o pecado abrangeu todas as coisas, tudo que o homem pega tem pecado. Lá desde o princípio do Gênesis, quando Deus diz assim, você vai fazer um altar para me adorar, mas vai ser tosco, não coloque a mão. Depois, quando foi de pedra, não use ferramenta. Por quê? Porque onde o homem toca, corrompe. Então, o dia da expiação lembrava aquele povo que a corrupção do pecado, ela é extensa, abrangeu o mundo todo, e mesmo dentro do povo de Deus, o povo de Deus também ainda possui pecado, mesmo
perdoados pela graça, mas nós somos pecadores enquanto estamos aqui. A purificação perfeita e final só na volta de Jesus. A purificação absoluta, perfeita e final, só quando Jesus voltar. E eles viviam antes da primeira vinda de Cristo. Então, eles não tinham a percepção que nós temos, que Jesus purificou de uma vez por todas. Ano após ano, tinha esse dia aqui da expiação, que era um dia de purificar, de lavar do pecado, de aplicar sangue. Tinha a Páscoa lá, também derramava sangue, mas tinha esse dia da expiação. Então, o sacerdote, todo ano, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para poder fazer a expiação, cobrir ali a tampa do propiciatório, que significava cobrir os pecados, uma vez por ano. Isso era feito. E tinha que ser feito de novo, ano após ano. Por quê? Porque eles não tinham ainda o que nós temos. Jesus já veio. Quando você é salvo, o sangue de Cristo, ele perdoa os nossos pecados de uma vez por todas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós somos lavados. Porém, é o já e o ainda não. Nós continuamos pecadores. É por isso que nós temos que nos arrepender a cada dia e etc. Mas perceba que tinha um dia no calendário, um dia anual, um dia importante, que era um dia de celebrar o Yom Kippur judaico. O nome lá é Yom Kippur, dia da expiação, um dia de reverência, um dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, que era a presença de Deus, que hoje nós temos acesso à presença de Deus, pela fé. Mas o tabernáculo, a arca ali escondida, aquilo ali, irmão, simbolizava o que é a realidade, que o povo é pecador e eles não podiam entrar na presença de Deus. Nós hoje temos esse acesso por causa de Cristo, o véu do templo foi rasgado, por causa do perdão final e absoluto que temos em Cristo. Por meio do sangue dele, temos acesso diretamente a Deus. Mas eles tinham, ou seja, eles entravam efetivamente na presença de Deus e representativamente uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Então, veja como é grave quando nós não entendemos o privilégio que nós temos de cultuar, de nos reunir no dia do Senhor, de prestar o culto. Claro que você entra na presença de Deus no culto particular, que é a oração particular. Você entra na presença de Deus ali, mas é um culto particular. Familiarmente, em família. Mas existe um dia no calendário cristão, que é o único dia, segundo a reforma, principalmente o puritanismo, estabelecido na Bíblia. É o único dia no calendário cristão que tem comprovadamente estabelecido nas Escrituras, é o domingo. Então, no nosso calendário, nós temos 50 e alguns domingos aí no ano, 52, eu acho, que é dias santos. Por que é santo? Porque a igreja presbiteriana quer? Porque o pastor está dizendo que é? Não. É santo porque Deus estabeleceu na sua palavra. Só que o pessoal quer que tenha lá explícito assim, se não vier no domingo, vai morrer, igual no Antigo Testamento. O pessoal quer que esteja assim, mas não foi do propósito de Deus revelar assim, meus irmãos. Através de uma explicação de toda a Escritura, nós chegamos a essa conclusão, os teólogos iluminados pelo Espírito Santo. Mas o povo talvez só se convencesse, né, hoje, eles querem voltar ao Antigo Testamento. Aí lá Deus disse, é santa convocação, afligireis vossa alma, no caso lá do dia da expiação. Não vão fazer obra nenhuma, é o dia da expiação. Aí Deus diz no verso 29, toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada, ou seja, tinha a maneira de guardar o dia, e quem não cumprisse estava pecando, era eliminado. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do povo. Era quebra do mandamento, fazer outra obra ali naquele dia. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas, sábado de descanso solene vos será. Ou seja, não era só o sábado que era sábado.
E por que para nós o domingo hoje é esse sábado? Porque nós cremos que Deus estabeleceu. Se não tiver base bíblica, irmãos, é tradição, é invenção humana. Se não tiver base na palavra de Deus, não tem autoridade na igreja de Deus. Você não pode forçar na igreja de Deus qualquer coisa que não flua, que não venha do ensino bíblico. Isso é ser reformado. Essa semana nós tivemos aí, passada, né? Estamos numa nova semana, o 31 de outubro. E eu fiquei me perguntando se a igreja evangélica tem o que comemorar nesse 31 de outubro. Se realmente podemos celebrar a reforma protestante. Porque eu creio que o retorno ao romanismo foi efetuado com sucesso. A igreja evangélica, que tanto atacou o romanismo, o catolicismo, tanto foi atacada, perseguida, hoje a igreja evangélica só muda o endereço da igreja católica. E nós, presbiterianos, é que somos chamados, né, de católicos, mansos. O pessoal brinca porque a gente tem uma igreja mais tradicional, litúrgica e tal, e o pessoal brinca com isso. Mas a igreja evangélica aí abandonou os princípios da reforma há muito tempo, né, e não percebe isso, não consegue enxergar isso. Isso não é apresentado nas igrejas. E, infelizmente, né, e a idolatria e tantas coisas, então, vão imperar por causa da tradição humana. O erro não é tradição. Irmãos, eu vejo muita gente aí boa falando da reforma, aí coloca assim, o católico é Bíblia e tradição, o protestante é só a Bíblia. Não, os reformistas radicais, anabatistas, é que foram contra todo tipo de tradição. Calvino, Lutero, eles entendiam que a tradição tinha um lugar, mas ela não tinha um lugar ao lado da Bíblia. A tradição que era bíblica, tradição bíblica, sim, eles não jogaram fora. Aquilo que os pais da igreja, aquilo que Deus trouxe na história da igreja, que era bíblico, continuou. Então, o pessoal usa como desculpa ser reformado para jogar fora a tradição bíblica. E nós não somos contra a tradição verdadeira da história da igreja, certo? E é por isso que nós lutamos para preservar a nossa confissão de fé, porque ela é uma tradição que tem se provado fiel, e ela não está do lado da Bíblia, mas é uma tradição que expressa bem as Escrituras. Então, voltando aqui, né, para a ideia do dia da expiação, é uma celebração. Quando foi que Deus deu o dia da expiação? No contexto do Pentateuco. Foi depois da morte de Nadab e Abiú. Você lembra da morte de Nadab e Abiú? 2 filhos de Arão, eram sacerdotes. Lá no capítulo, por volta do capítulo 10 de Levítico, o texto diz que eles entraram com fogo estranho perante o Senhor. Irmãos, o sacerdote, ele era um tipo de Cristo, o tabernáculo era um tipo de Cristo, e ele tinha que perceber isso. Eles não eram homens comuns, eram homens separados para essa tarefa extraordinária. Eles tinham vestes separadas, que Deus tinha dito como era que eles tinham que se vestir, e eles eram parte do tabernáculo, eles eram parte daquilo que era feito ali. O sacerdote não podia ter preguiça de estudar o que é que ele tinha que fazer, e não podia esquecer. O sacerdote, ele tinha que pegar aqui a lei e conhecer, lembrar profundamente. Lembra de Davi, quando foi carregar a arca num carro de boi, com a maior da intenção, boa intenção, achando que estava honrando o Senhor, mas estava errado. Tinha que ser carregado nos varais. Uzá foi pegar na arca e morreu. Os filhos de Arão levaram fogo estranho. Eu já vi gente comentando, o meu pensamento é que eles fizeram um incenso que não era na fórmula que Deus tinha dito. Eu já vi aquele Jeremias Burroughs, aquele livro, acho que é naquele livro dele sobre culto, ele dizendo que tinha um fogo que Deus havia, aquelas ocasiões que Deus mandou fogo ali, queimou a oferta,
que os judeus tinham preservado aquele fogo, não deixado apagar, passando, nunca deixando apagar, alimentando aquele fogo. E eu ouvi esse pregador dizendo que era um fogo estranho, que era um fogo que não tinha sido o fogo que Deus tinha aceso, alimentado. O fato é que é um texto, então, de difícil interpretação, mas que eles erraram aí em algo que Deus havia prescrito, um detalhe, eles ignoraram e fizeram de modo errado e entraram lá e foram fulminados por Deus, porque Deus é santo. E Ele disse como é que tinha que ser o culto ali, o trabalho do sacerdote. Eles, então, fizeram isso, e foi diante, no capítulo 16 de Levítico, quando Deus diz o dia da expiação com mais detalhe do que no capítulo 23 que nós lemos aí, o capítulo 16 começa dizendo: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. E aí ele deu o dia da expiação. O Senhor revelou ali para as Escrituras, para entrar no cânon, o dia da expiação, certo? Então, esse é o contexto em que Deus entregou o dia da expiação, ou seja, um dia triste para Arão, um dia de morte. Os seus filhos haviam morrido fazendo aquela tarefa ali, mas era para lembrar a santidade do Senhor, que Deus é santo, certo? E Arão era tão vinculado ao trabalho do sacerdócio, a família dele, que quando seus filhos morreram, ele não podia nem ficar de luto. Ele não pôde ficar de luto. E Deus disse para ele: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. Aí você diz: pastor, mas olha, a gente está aqui, um pequeno grupo aqui na igreja, e o mundo está aí quebrando esse mandamento sempre. A própria igreja muitas vezes não entende esse princípio, não crê nele, não guarda de modo bíblico, faz de qualquer maneira. Irmãos, Deus mostra a sua santidade aos que se achegam a Ele. É o que Ele disse para Arão ali, né? Moisés, Deus falando através de Moisés. Irmãos, não importa o mundo, os outros. Se nós somos o povo de Deus, Deus vai cobrar primeiramente de nós. Mas eu conheço outra igreja e tal, que é boa, e que está lá, e que não está nem aí para isso aí, pastor, que o senhor está dizendo. Mas, irmãos, eu não tenho como dar conta, né? Não é meu papel, dos outros, de quem faz, de quem não faz. Eu tenho o dever, como ministro de Cristo, de explicar para os irmãos, expor aos irmãos, o que é bíblico, o que nós cremos que é bíblico, o que a nossa igreja entende, segundo as Escrituras. E eu creio que Deus, a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós somos uma igreja que temos a informação, nós sabemos, não justifica quem não tem também, diante de Deus. Lembra de Davi? Davi não lembrava, não sabia como é que tinha que carregar a arca, sofreu do mesmo jeito, porque era rei, estava na frente. Então, se não importa para os outros, se importa para nós, irmãos. Tem que importar para cada um de nós, certo? Não é uma questão particular minha, de pastor, porque eu quero que as pessoas estejam aqui. Não é uma questão particular, entendeu? Se tiver que cuidar de uma congregação que não tem a membresia que nós temos, eu já vou, participo, certo? Nunca plantei campo, mas se tiver que plantar um campo, vai lá, vai ter o culto do mesmo jeito. Agora, nós sabemos, né, que temos uma membresia de pelo menos entre 50 e 60 pessoas, e sistematicamente, domingo após domingo, as pessoas não estão aqui na igreja, e não me diga que é outra coisa, porque quando tem um passeio, chega mais cedo, certo? Quando tem outra coisa, outro evento, dá um jeito, parece que é santa convocação, se for outra coisa. Então, essa questão de dia, de ser o dia do Senhor, essa é uma questão que os protestantes, os puritanos,
eles extraíram das Escrituras, certo? Isso é uma questão séria, solene, como era ali o Yom Kippur, o dia da expiação. E o que é que esse dia revelava e falava? Meus irmãos, esse dia revelava, certo, a purificação de tudo que é imundo, que o sacerdote era imundo, que o povo de Deus era todo imundo. É isso que esse dia dizia. Lembra, diz, não, pastor, mas e os crentes, os eleitos que estavam ali? E os crentes, os cristãos que estavam ali, né? Os cristãos ainda não, né? Você lembra de Isaías? Era crente Isaías. Quando ele contempla o Senhor, ele diz, são homens de lábios impuros, né? O sacerdote Josué, lá no livro de Zacarias, coberto de estrume, né? Para não dizer outra palavra, né? que é usado como palavrão na nossa cultura, coberto de estrume imundo, teve que ser purificado. Então, o dia da expiação nos mostra que tudo está contaminado, irmãos. Que só sangue pode purificar, e não é qualquer sangue. É o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, do Senhor. Então, até o sacerdote tinha que se lavar, fazer um sacrifício, jogar sangue. Os instrumentos todos tinham que ser purificados, todos os instrumentos. E, inclusive, o sacerdote. Imagine qual era a visão que as pessoas tinham do sumo sacerdote em Israel. Imagine. Aquele povo vivia no templo, vivia cortando animal, furando garganta de touro, de bode, com aquelas vestes lá, e no tabernáculo, aquela coisa que Deus havia dito como tinha que ser, com panos, com ouro, alguns ornamentos, e eles ali fazendo aquele trabalho dedicado, de dedicação exclusiva para o tabernáculo ali, tinha as escalas, mas eles estavam ali. Então, imagine como é que o povo via, o sumo sacerdote, esse pessoal aí, os levitas, esse pessoal que trabalha no tabernáculo. Se tem alguém santo em Israel, esse povo, eles conhecem a lei, eles eram sacerdotes, eles liam, eles sabiam ler e tinham acesso às Escrituras. E aí, no dia da expiação, o que é que acontece? O sacerdote tinha que se purificar, o sacerdote tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, e pelo povo, primeiro por ele, para depois fazer pelo povo. Tinha que tomar banho, vestir os trajes de roupa, a túnica amarrada com um cinto na cintura, um turbante, tudo de linho, né? Ele ia matar bicho, ia sair sangue, o boi ia gritar e se tremer todinho ali, e podia jorrar sangue. Na hora que ele cortava a garganta, ia derramar aquele sangue todo ali, mas ele aparecia ali com aquelas vestes, tinha adornado, né, e tinha uma lâmina no turbante com um fio azul, contém a seguinte inscrição: santidade ao Senhor. E a ele que entrava no Santo dos Santos, e etc. Então, mesmo o sacerdote tinha que ser purificado. Meus irmãos, a depravação total, a condição nossa, antes de termos a boa notícia de que há um perdão, a purificação no sangue do Cordeiro, a Bíblia é muito clara, é necessário que se entenda, e esse dia da expiação lembrava o povo sempre que eles eram imundos, pecadores, que eles mereciam morrer, mas o animal não morre. E qual é a boa nova? Eles não vão morrer por quê? Porque Deus vai passar a mão na cabeça? Não. Porque Deus providenciou um substituto. Mas tudo aquilo era um teatro, entre aspas, era o culto de Deus, mas era uma encenação, porque não era aquele sangue que perdoava pecados. Não era sangue de touro, de bode. No Novo Testamento, em Hebreus, isso fica claro, vai ficar entendido. Mas eles precisavam daquela pregação. Aquilo ali era a pregação deles. Eles iam ver aquilo ali e tal, eles viam, sentiam o cheiro, viam o sangue sendo derramado, o boi se tremendo, morrendo. O sangue para purificação. E eles então entendiam que eles eram impuros, que eles precisavam ser lavados, e mesmo os sacerdotes, que eram santificados.
que era uma tribo separada, uma tribo voltada para aquilo. Então, todo o tabernáculo, toda a congregação, tudo tinha que ser santificado e purificado, a fim de remover as impurezas dos filhos de Israel. Tudo tem que ser purificado. É como quando a gente diz assim, ó, até as nossas boas obras, Deus vai nos recompensar por graça, irmãos. Deus olha para nós por meio do sangue de Cristo. Até as nossas boas obras são contaminadas. Mas Deus, por bondade, Ele, como se justificasse essas boas obras também, vai nos galardoar, mas não tem nada que a gente faça que o pecado está presente ali. Mistura de incredulidade e tal, de pecado ainda. Então, sem o sangue não tem nada. Sem o sangue, sem a justiça de Cristo, nós não fazemos nada. Então, qual é a má notícia? A má notícia é que o pecado havia contaminado tudo. Nada estava fora do alcance de sua corrupção. E qual é a boa nova? A boa nova é o que essa cerimônia apontava, o dia da expiação. A boa nova é que há uma purificação. Mas essa purificação vem do mediador, vem de Cristo, e havia um ritual que apontava para Cristo, nesse dia, que nesse ritual, o que acontecia? 2 bodes eram trazidos, 2 bodes, 2 animais. Sacerdote vestido, purificado, 2 bodes eram trazidos e havia um lançar de sortes entre os 2 bodes. Um bode iria ser imolado, derramar o sangue, para lavar ali pela purificação do sangue, a oferta pelo pecado. E o outro bode ia para o deserto. Ele ia embora, simbolizando o quê? Carregando os nossos pecados embora. É o bode emissário, ou chamado de Azazel. Então, um era oferta pelo pecado, certo? Era imolado pelo sumo sacerdote em favor do povo, e o outro ficava vivo, e ele ia para o deserto, levado para o deserto como bode expiatório. Então, a culpa, é como se a culpa fosse colocada nos 2, né? No que morria, é a nossa punição, a nossa culpa. No que ia embora, é como se ele carregasse a nossa culpa para longe, levasse embora, sumisse com a nossa culpa, certo? Então, essa é a boa nova, que há um substituto, há um meio de purificação, e não é por obras. Vou dizer uma coisa aqui ainda mais séria, que eu vou argumentar mais à frente. Não é mesmo nem por causa do nosso arrependimento, é por causa do que Cristo fez. Arrependimento é uma graça, é consequência, é um meio, juntamente com a fé, de irmos a Cristo e nos apegarmos a Cristo, mas o que satisfaz a justiça de Deus não é o seu coração quebrantado, é o que Cristo fez na cruz. Isso no meio evangélico, muita gente não entende a expiação, não entende isso aqui. Ele diz assim, não, eu peco e tal, mas se eu tiver o coração humilde, quebrantado, chorar, Deus vai me perdoar e tudo mais. Não, irmãos, Deus perdoa por causa de Cristo. É claro que um coração perdoado, transformado, vai se arrepender, vai crer em Jesus. Mas o perdão, a base do perdão, é o que Cristo fez. Então, cada bode tinha porque expiação é um conceito complexo. Então, precisava de 2 bodes para explicar. Expiação tem que ter sangue. Para Deus perdoar, então, não é só assim, eu sinto alguma coisa, um remorso. Não. Para Deus nos perdoar, Ele teve que punir o filho. O cordeiro teve que morrer para sermos perdoados. Tem que ter sangue. Então, qual era aquela pregação lá dos bodes, do Antigo Testamento, do culto? Tem que ter sangue. O pecado não fica por isso mesmo. Tem que ser pago. Mas nós não podemos pagar. Deus providenciou um mediador, um meio desse pecado ser pago. Então, aquele banho de sangue, aquele constante jorrar de sangue, falava disso, que tinha que ter morte,
tinha que ter sangue. É como eu disse que o meu professor dizia, né? Diz assim, que Deus não perdoa pecados. Aí ficava todo mundo assim, como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus perdoa. Ele perdoa de você, mas alguém pagou. Alguém foi punido. Entende? Então, o pecado, Deus é santo e justo. Ele vai ser punido. Então, no conceito dos dois bodes, mostrava que tinha muito sangue, né? Tudo tinha que ser purificado, como falamos. E o outro bode, ele era enviado para longe, para mostrar que o pecado tem que ser, né, carregado, levado para longe ali, certo? Então, alguém hoje se escandalizaria, talvez, de ir para o culto, lá no Antigo Testamento, e dizer, Deus quer sangue, né, um Deus sanguinário. Isso não é uma prática primitiva e tal. Não, irmãos, a questão é que o pecado, ele traz morte, ele destrói a nossa vida. Deus, então, para nos salvar, precisou dar o seu Filho para morrer por nós. Então, tinha que ter morte mesmo, as pessoas tinham que ser impactadas mesmo. Ver o animal sangrando, morrendo, estribuchando, gritando ali, né, gemendo. Era necessário isso para que a pessoa entendesse que para purificar pecado tem que ter sangue, tem que ter morte. Alguém morreu para que fôssemos perdoados. Já o outro bode, chamado bode expiatório, que ia ser para o deserto, né? Ele colocava a mão na cabeça do bode, como que para transmitir os pecados do povo para aquele bode. Ele confessava os pecados ali, com a mão na cabeça do bode. E aí, esse bode também era um substituto, ele levava os pecados para longe, para o esquecimento, para uma terra solitária. Certo? Então, era isso que acontecia. Uma espécie de ritual, né, de banimento, para mostrar que a culpa foi embora, a culpa foi eliminada, não tem mais culpa, porque o bode levou, o bode expiatório levou. Então, irmãos, esse dia da expiação, esses bodes, esses ritos, não era sem propósito. Eles falam do que Cristo fez por nós. E tem algumas lições messiânicas, né? Jesus é o Messias, messiânicas que apontam para Jesus, que nós vamos ver aqui. Primeira lição a ser aprendida era a extensão da contaminação do pecado. Certo? A igreja, nós pregamos isso, e tem pessoas que têm dificuldade de entender. Acha que a gente prega a depravação, aí ele, não, mas eu vejo que tem pessoas boas aí. Como é que é a depravação total? Tem pessoas aí fora, melhor do que os crentes e tal, e não entende a extensão, que tudo está contaminado. Até as boas obras nossas, né, e quanto mais dos que não creem, estão contaminadas pelo pecado. Todos os elementos ali, como falamos, sacerdote, altar, tudo estava contaminado. As paredes, o piso, contaminados pela corrupção dos pecados do povo de Deus. Tudo. E isso deveria nos comover. Deveria comover aquele povo. Então, nem o sacerdote podia ir sem sacrifício, sem purificação. E isso também, irmãos, embora nós hoje estamos na nova aliança, sim, Cristo pagou o preço dos nossos pecados, mas essa purificação ela não é total e completa aqui. Ela vai ser perfeita lá. E enquanto estamos aqui nessa terra, ainda há, então, certo, impurezas aí em nós. Segunda lição era que Deus salvaria pela graça, mas que apesar de ser oferecida sem custo, a graça tinha um alto preço, envolvia sangue e morte. Graça, então, né, não é Deus ter favoritos e perdoar esses favoritos sem custo nenhum. Deus tem os seus amados, os seus eleitos, mas para que Ele perdoe esses eleitos, essa graça, isso que é de graça para nós, teve que ter expiação, sangue. Então, por isso que tem o que o pessoal diz na história da igreja aí, né, o conceito de graça barata. O pessoal, esse conceito de vários erros, né?
é de graça, então pode continuar pecando, como Paulo retrucou esse pensamento, né? Ou então, eu peco e vou só lá e me arrependo, choro, peço perdão a Deus. Sim, se você for crente, é claro que o seu pecado já está pago por Cristo. Mas um verdadeiro crente, ele vai ser levado ao temor e tremor, e não vai baratear a graça nesse ponto, e entender que, de fato, o pecado é pior do que o sofrimento, porque ele que causa a morte e todo o sofrimento, e nós devemos querer, então, nos afastar não só do sofrimento, mas do pecado também. A terceira lição era que expiação exigia propiciação para apaziguar a ira justa do Deus Santo. Então, Deus está irado por causa do pecado, tem que ser propiciado, sangue tem que ser derramado, tem que ser pago. Deus não vai ficar satisfeito se não for pago o pecado, a dívida do pecado. Então, tem que ser propiciado, satisfeito. Deus não vai ficar satisfeito se o pecado não for punido. E o pecado não é punido em nós, mas ele puniu no Filho. Então, ele é satisfeito conosco porque o pecado foi punido em Jesus, certo? É por isso que Deus, ele nos vê, né, e nos vê de modo favorável. Então, exige propiciação e expiação. Expiar é cobrir, tem que ser coberto. E para cobrir, não cobre com qualquer coisa, é sangue. Lembra de Adão e Eva querendo se cobrir com figueira, com cinta? Não, tinha que morrer um animal e cobrir com peles de cordeiro, sangue foi derramado. Então, a consciência culpada de um povo impuro só pode ser purificada com sangue. O pecado, irmão, só pode ser coberto com sangue. Volto a dizer, não é nem mesmo a minha sinceridade, o meu coração que é muito quebrantado, porque eu choro muito e sou sensível, que Deus me perdoa. Eu sou perdoado, você é perdoado por sangue, ou não somos perdoados de modo algum. Ou não seremos perdoados de modo algum. Pode chorar. Aquele povo que Jesus diz assim, Senhor, Senhor, em teu nome, ele estava ali. A Bíblia não transmite emoção, sentimento, mas eu quero o que eles estavam ali quebrantados, chorando, com remorso, né, porque não eram eleitos, então não tinham arrependimento verdadeiro. Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo outro. Não é isso, irmãos. A base do perdão, isso é um erro que está aí nas igrejas. A base do perdão não é isso aí, não é o seu quebrantamento e tal, que você um dia chorou muito e etc. Pode ser que esse choro tenha sido expressão de um coração realmente transformado. Pode ser. Mas, mesmo assim, não foi o choro que fez Deus lhe perdoar, foi o sangue. Foi Cristo morreu na cruz e o Espírito aplicou esse sangue em você, por isso que Deus lhe perdoa. Certo? Então, isso é um erro grave, que tem enganado muita gente, está enganada dentro das igrejas. Acha que é perdoado e tal, por causa de uma coisa ou outra desse tipo, e não entende como é que se dá a salvação. Não quer entender, acha que é doutrina, essas coisas é doutrina. E não quer meditar, considerar essas coisas. Então, outra lição que os judeus tiveram que aprender, e nem todos aprenderam, né? Mas na virada para o Novo Testamento, depois de séculos, é que imagine quantos dias da expiação os judeus tiveram até a vinda de Cristo. Quantos anos, né? Isso sendo repetido. Eles tiveram que aprender que todo aquele bode que morreu, aqueles animais, não removeram um pecado sequer. Todo aquele trabalho que eles tiveram, que os sacerdotes tiveram, sangue que foi derramado, animais sem fim derramados ali, nunca ninguém foi perdoado por nada daquilo. E por que Deus fez isso, pastor? Era a pregação, era o culto, aquilo apontava, através daqueles ritos, o Espírito Santo agia no coração daqueles adoradores para eles entenderem o que nós estamos explicando aqui muito melhor, muito mais claro, a partir do Novo Testamento,
para eles entenderem isso, que era a má notícia, tudo está corrompido, o pecado, e a boa notícia, que tinha um perdão. Mas como é que é esse perdão? Como é que ele se dava? Então, nada tinha poder de purificar a pessoa por dentro. O sacerdote não ficava puro por causa de sangue. Nada, irmãos, que nós fazemos, aí coloco coisas até do coração, como falei, sinceridade, arrependimento, no sentido assim, a pessoa ficar triste, tristeza, coisas, sentimentos ali, se forem coisas naturais, coisas que vêm só da natureza, coisas humanas, nada disso pode nos purificar por dentro. O sacerdote não era purificado por causa daquele trabalho todo que ele tinha. Ele era purificado se ele cria em Jesus e o Espírito Santo aplicou nele o sangue. Era preciso um sacerdote, um sacrifício maior. Então, aqueles dias, Hebreus explica isso. Todos aqueles dias do passado pregavam o quê? Tem que vir outro sacerdote. Tem que vir um sacrifício que não é de bode animal. É isso que aqueles ritos pregavam. E nós sabemos que Jesus é esse sacerdote maior. Jesus que já veio, filho de José e Maria, o Salvador. Jesus, né, dos cristãos, que nasceu lá e tal, que está registrado nas Escrituras. Esse Jesus é o Cristo, o Messias, o Rei, o Salvador. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele morreu por nós, e não foi por meio do sangue de touros, bodes, bezerros, mas pelo sangue de Cristo, que entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. E Jesus, não precisa estar todo ano voltando lá não, viu? Ele, lá na cruz, lá no seu ministério, ele disse, está consumado. Diferente do sacerdote lá de Arão, todo ano, aquele mesmo trabalho, aquela trabalheira, Deus que tinha dito, né, eles tinham que fazer, mas todo aquele trabalho tinha que ser repetido, e repetido, e repetido. Jesus, de uma vez por todas, se entregou como um sacrifício perfeito, sem mácula. E esse sacrifício purifica a nossa consciência. Quem purifica a nossa consciência, irmãos, é o sangue de Cristo. Não é, volto a dizer, nada que nós façamos, né, uma tristeza, um remorso, não é isso que purifica a nossa consciência, é o sangue de Jesus. Então, tudo aquilo não foi eficaz, mas o Espírito Santo, naqueles que eram crentes, tinham fé, aplicou o sangue de Cristo a eles, mas aquele sangue de touro não tinha esse propósito, né? Não perdoou ninguém, certo? Não perdoou. Então, tudo se cumpriu em Jesus. Tudo se cumpriu em Jesus. Tem uma outra parte aqui, a gente já está chegando perto da última parte, certo? Mas tem uma parte aqui, que ele fala no texto lá no livro, que os judeus... Lembra que o judeu foi para o cativeiro babilônico? Nabucodonosor, quando ele levou o povo para o cativeiro, levou todos os tesouros do templo. O povo perdeu a arca. Essa arca que fazia parte do culto, era a parte principal do culto, era a arca da aliança, que tinha um propiciatório, que o sangue era derramado na tampa, simbolizando cobrir o pecado. Essa arca se perdeu, irmãos. Essa arca foi perdida. Então, na época de Jesus, tinha quase 600 anos que eles não tinham a arca. E eles tiveram que adaptar, os judeus tiveram que adaptar o significado do dia da expiação para a ideia de arrependimento. Um ato que não exigia sacrifício ou nenhum utensílio. Então, veja o que o rabino diz aqui. O rabino Aquiba, 135 depois de Cristo, explicou. A iniciativa da expiação encontra-se no pecador. Ele purifica a si mesmo no dia da expiação, por meio de uma introspecção implacável e confissão sincera, e toma a firme decisão de não repetir as transgressões do ano anterior. Então, veja que houve uma mudança de sangue cobrindo. Eles não tinham mais o propiciatório, a arca, eles agora o quê? Houve uma mudança de entendimento do dia, uma alteração da explicação do dia.
Então, era o próprio pecador que se purificava, não era sangue, se ele era arrependido. Irmãos, isso é gravíssimo, perigosíssimo, esse pensamento que está aí no meio evangélico, também hoje, esse entendimento, de que, quando você diz que é a pessoa que se perdoa, porque ela é arrependida, você está dizendo que ela que se purifica, não precisa de Cristo. É o cristianismo sem Cristo. Eu vi um vídeo aí que o pessoal da imprensa usou para dizer que o Pedir Macedo, né, o bispo Edir Macedo, que o bispo Pedir Macedo aí tinha perdoado o eleito, né, o presidente supostamente eleito, Luiz Inácio, né, não foi nada disso. Se você for ver o vídeo dele falando, ele está preocupado no vídeo, porque ele está falando de perdão e que tem muita gente com rancor de Lula, ele diz no vídeo. E que o rancor, eu percebi, a minha opinião, né, com relação a esse vídeo, é que ele está preocupado, que ele sabe que as pessoas rancorosas, que guardam rancor, isso é meio contrário à essência da religião, até externamente, superficialmente, porque é muito claro, Jesus diz que, ele cita lá, né, o único versículo acho que ele cita é que devemos perdoar para ser perdoados, e que o rancor vai adoecendo a pessoa, é tipo um câncer da alma, é uma doença da alma, mas ele diz uma coisa lá que tem a ver com isso aqui, que é muito grave. E ele diz assim, só quem pode curar essa pessoa é você mesmo, ele diz assim. Com o perdão, aí ele diz que perdão não é um sentimento, é uma decisão, perdoe. E ele está preocupado com a própria pessoa, porque, ou seja, ele está entendendo que essas pessoas rancorosas, elas vão deixar a religião, elas vão se afastar da religião. Né? Porque é uma coisa que não é compatível mesmo, é totalmente incompatível, ele consegue perceber isso. Eu acho que ele está preocupado com a perca de religiosos, de fiéis ali, a minha opinião, com relação a esse discurso ali, né, pelo histórico, mas é uma análise minha, né, particular. Mas ele está falando lá no vídeo. Mas isso é muito grave, irmãos, essa questão quando ele diz assim, que tem muitas pessoas doentes, e aí ele diz assim, perdoe Lula, perdoe as roubalheiras. Ele não tá pedindo perdão, ele está dizendo, perdoe por causa da fé, porque nós dependemos de Deus, etc. Nós não dependemos de político, não. Então ele diz assim, perdoe a roubalheira e tal, o que foi feito lá, e etc., porque você vai adoecer e vai se afastar de Deus, etc., e como dando a entender que a pessoa se cura, ela que se cura, quando ela faz isso. É como ele está dizendo aqui, foi mudado o significado do dia da expiação para dizer que a pessoa se purifica a si mesmo. Irmãos, vejam, certo? Você vai ter um coração perdoador, se você foi eleito na eternidade, se Cristo morreu por você, expiou, você vai ser perdoado. Se você foi eleito antes da fundação do mundo, e contado o número dos eleitos, Cristo no tempo veio e morreu por você, e na sua história de vida o Espírito Santo veio e aplicou, e você está coberto pelo sangue de Cristo. É isso que é a base da sua cura, do seu perdão. Não é você que purifica a si mesmo, não é você que se cura, certo? Inclusive, sim, nós temos que ter um coração misericordioso, mas não dá para perdoar alguém, não há base para um perdão genuíno diante de Deus, para nenhum pecador, se Cristo não morreu por ele, que nós não sabemos quem são os eleitos, e se ele não se arrepender, que é uma evidência dessa eleição. Então, não adianta, até mesmo, por exemplo, se ele vier a público aí com remorso, porque eles rejeitaram, né? Aí saiu os vídeos, o PT rejeita o perdão do Edir Macedo e tal, e aí é problema deles lá. Mas não adianta alguém vir só dizer, eu estou arrependido. Tem que ter sangue. E eu vou mostrar isso para você numa ilustração que o autor do livro traz aqui, que eu achei muito interessante, certo? Deixa eu ler essa parte aqui.
acho que eu não coloquei aqui, está no livro, mas eu vou contar essa história aqui para você. Um rapaz cometeu um crime lá, acho que é Estados Unidos, o autor desse livro aí, e ele se arrependeu diante da corte, se arrependeu, confessou e tal. Aí, quebrantou-se, né, chorou, e aí veio a sentença da corte, culpado, pena de morte, vai morrer. Aí ele virou para a mãe dele, para o pessoal que estava com ele, mas eu me arrependi. Sim, se arrependeu, mas vai ter que pagar a justiça, o que deve. Mas eu me arrependi. A base, é isso que o pessoal não entende, a base do perdão é o que Cristo fez, é o sangue de Cristo. Agora, alguém que é perdoado por Cristo vai ter um arrependimento genuíno. Arrependimento sempre foi um sinal importante de um coração quebrantado diante do Senhor, mas não possui poderes mágicos e não é capaz de eliminar a culpa só porque estamos contritos. A pessoa que sente remorso, ela às vezes fica triste, fica contrita ali. Então, arrependimento tem o seu lugar na mecânica da salvação, é uma evidência de um coração transformado e quebrantado, mas você confia no seu arrependimento? É o arrependimento que lhe dá certeza do perdão? Não, você é cristão, você está sendo instruído no Evangelho, você tem ouvido a pregação evangélica, você sabe que o perdão, a base do perdão é o sangue. Aí ele diz aqui, pouco tempo atrás assisti na televisão uma declaração de remorso de um assassino condenado, feito pouco antes de receber a sentença. Com contrição aparentemente sincera, em lágrimas, o jovem pediu perdão ao tribunal. Aos pais do menino, cuja vida ele havia tirado de maneira brutal. Ele era um assassino, tinha matado o filho de outro, né, de outra família lá, brutalmente, mas estava arrependido. Bem como a sua própria família, pela vergonha que ele havia lhes causado. O momento mais comovente, porém, foi quando o juiz pronunciou a sentença de 25 anos de prisão. Aturdido, olhando perplexo para os advogados e depois para sua mãe sentada atrás dele, o rapaz disse, mas eu me arrependi. Mas a justiça é justiça. Tem que ser alguém, no caso nosso espiritual, Cristo pagou. É por isso que nós não vamos para o inferno. Por isso que nós não somos condenados. Não é sinceridade e arrependimento. O arrependimento é fruto, é uma graça, é consequência do que Cristo conquistou para nós na cruz. Ele conquistou também o arrependimento e a fé. Então, isso é muito grave, irmãos. Porque no discurso aí, como eu falei do Edir Macedo lá e de outros no meio evangélico, é uma fé humanista. É a pessoa que tem poder, ela que se purifica, ela que tem o coração perdoador com base nela mesma, nas suas capacidades e características. Então, isso é falso. Nós estamos contaminados pelo pecado. Tem que haver arrependimento? Sim, tem que haver. Mas o poder purificador do arrependimento não se encontra em nossa declaração de contrição, mas na eliminação do pecado pela morte expiatória de um substituto. Qual é a grande coisa do arrependimento evangélico? É que ele faz você ir aos pés da cruz de Cristo e clamar a Ele. É isso que o arrependimento. Quando Deus regenera, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, a pessoa, ela se quebranta, ela se arrepende, mas ela vai humilhada à cruz de Cristo, aí ela recebe de Cristo o perdão. Ela crê e se apega ao perdão de Cristo e recebe esse perdão. Então, não é o arrependimento que lhe perdoa. Ele é importantíssimo, a gente quer sentir o arrependimento, é uma evidência, algo que, geralmente, quando alguém se arrepende, chora e é quebrantado, aquilo é marcante, aquilo vai mudar a direção dela, de vida, tem esse lugar, mas a pessoa pode chorar muito e tal, e ser remorso. E não ser perdoada, não ter o problema resolvido, porque tem que ter sangue. É por isso que nós pregamos a eleição, é por isso que pregamos que a pessoa tem que ir a Cristo. Tem que ir a Cristo para ser perdoada e salva. Então, o poder não está no arrependimento de purificar. É isso que o Yom Kippur dizia, era sangue, sangue e sangue. O poder está no sangue de Cristo.
Jesus, o Messias, foi o sacrifício que propiciou a ira do Deus justo, e foi o bode expiatório que expiou a culpa e a contaminação pelo pecado de todos que creem nele, certo? Então, o Evangelho está sendo pregado, é o toque da trombeta que nós vimos, a festa das trombetas, o Evangelho está sendo pregado. Aqueles que vêm a Cristo se curvam diante dele, e no dia que essa pessoa se arrepende e crê, para ela é aplicado o sangue ali, é o dia da expiação dela. Cristo, esse dia foi lá na cruz do Calvário, ele morreu para pagar, derramar o seu sangue, mas na nossa vida prática, esse dia da expiação é o dia da regeneração, que vai ter como efeito, na maioria dos casos, um quebrantamento, uma fé. Então, através da pregação, pela obra do Espírito, esse dia é aplicado à nossa vida. Nós somos lavados, purificados, perdoados, salvos. Não é uma lavagem temporária que vai ter que ser repetido todo ano. Quando você foi regenerado, você foi perdoado de uma vez por todas. E a sua consciência foi purificada, o seu corpo e tal, a sua consciência. Então não tem mais nada a ser pago, não tem nada. O Satanás vai lhe acusar, né, e tal, e você vai pecar também, vai ter que se arrepender de pecar dos outros ali após a conversão. Mas Cristo já morreu por esse pecado. Também já sabia dele, já foi pago. O diabo não pode, não tem mais poder. A nossa consciência, a base da paz de consciência, é que Cristo pagou, nosso pecado está pago. E aí tem outras consequências, né? Nós vamos estar reconciliados com Deus, com nossos semelhantes também, o coração aberto ao perdão, vai estar aí, mas o fundamento de tudo, irmãos, é o sangue, é Cristo. Então, se você já experimentou essa alegria de saber que foi purificado, se você crê, você já experimentou. Você, como um crente genuíno, você já experimentou isso, você pode se alegrar. O Satanás vai tentar acusar a sua consciência com culpa, mas não vai ter esse poder, mas isso não anula o que nós temos dito, que ainda somos pecadores aqui, a contaminação ainda está, mas o escrito foi pago, a questão da justificação pela fé, somos santos pecadores, como Lutero dizia, mas o escrito está pago, o perdão é real, irmãos. Nós aqui não perdoamos, né? Nós aqui guardamos, se você diz que perdoa alguém e lembra toda hora, ou então guarda para poder dizer, então não houve perdão, certo? É nós aqui, mas Deus, como temos visto aqui, quando Ele perdoa, está perdoado. Precisamos andar com Ele, andar em arrependimento e fé, mas Satanás não tem mais poder de nos amedrontar, Satanás não pode mais, de fato, fazer o que ele fazia como acusador, ele está impedido, porque não tem mais nada a ser feito, né? Claro que devemos andar com o nosso Deus em arrependimento e fé. Então, essa é a boa nova, devemos olhar para frente, somos salvos pela graça, e quando Jesus voltar, a purificação será completa, certo? Completa, e todo o universo será purificado. Toda a criação será restaurada, purificada. Não vai haver mais presença do pecado. Então, esse dia da expiação nos lembra disso. Ok, irmãos? Irmãos, dúvidas, perguntas, participações, comentários? Ficou claro aí a ideia do dia da expiação? Não estou dizendo, irmãos, que não devemos orar sim por arrependimento, certo? E tudo mais, mas saber de onde flui esse arrependimento e não colocar no arrependimento em si a nossa esperança, porque tira de Cristo, né? A nossa esperança está em Jesus, está no que Ele fez na cruz. E que isso vai ter efeito na vida dos eleitos. Isso vai ter efeito, em algum momento da história da pessoa vai ter a transformação. E essa transformação vai se desdobrar em um andar com Deus, pode ter épocas de endurecimento, mas vai vir arrependimento, ela tem o Espírito Santo, o coração vai ter abertura ao perdão. Então, nós não queremos só manter as pessoas na religião, e eu não estou preocupado com relação à questão da falta de perdão, só porque se não tem perdão, rancor, isso realmente atrapalha, né?
a igreja visível. Eu não estou preocupado só com isso, não. A questão é mais profunda, certo? A questão da falta de um coração, dessas questões, é que isso deve nos levar a refletir internamente, né? Como é que é essa relação nossa aí com o sangue, né? Como é que é toda essa nossa experiência com o sangue, o próprio arrependimento, tristeza, porque existe tristeza segundo o mundo e tristeza segundo Deus. Existem arrependimentos e arrependimentos, certo? E nós precisamos, como igreja, então, parar para pensar nisso, considerar essas coisas, né, que, de fato, atrapalham a igreja, né, essas coisas de rancor, de tal, essas coisas atrapalham, né, o mundo está aí dividido, o Brasil está aí dividido, as pessoas estão tensas, né, estão cheias realmente desses sentimentos e tudo mais, porém, a questão para nós é o sangue. E aí a importância do culto, da pregação, porque é pela pregação que é aplicado o sangue, que o Espírito Santo regenera vidas. Então, tudo isso, minha preocupação, na verdade, como ministro de Cristo, é que essas coisas afastam a pessoa do verdadeiro evangelho, da verdadeira pregação, do verdadeiro caminho que poderia curá-las, que é o sangue de Cristo e a Cristo, certo? E elas vão se endurecendo, né? Vai perdendo a fé, muita gente perdendo a fé aí, depois das eleições. Perdendo a fé, oramos tanto a Deus e isso, aquilo, né? E agora vários líderes aí, como falando dessas coisas, né? Então, tem gente perdendo a fé, a confiança em Deus. Então, irmãos, aqui é uma questão realmente de verdade, de Bíblia, de pregação, de doutrina, e de Deus ter misericórdia de nós, o Espírito Santo aplicar. E, claro, isso tem que ser experimentado, né? Sim, isso vai gerar quebrantamento, fé, mas Deus usa primeiro que foi feito lá, mas Ele usa o Espírito com a palavra, esse mecanismo, entender. Então, o pessoal não quer nem parar hoje para ouvir um estudo, entender essas coisas, ver o que é erro. Não quer, as pessoas não querem perder tempo mais, não querem se dedicar a essas coisas, e isso afasta as pessoas do caminho da cura verdadeira. Então, a minha preocupação, né, ela é mais profunda. Se você que está ouvindo, se vai ser presbiteriano ou não, isso aí é uma questão ou outra que vem depois, tem uma importância secundária. A questão é, eu entendo e experimento e sei o que é e estou confiando só no sangue de Cristo? Essa é a questão, né? Realmente recebi a purificação e entendo realmente isso pela obra do Espírito, né? Entendimento natural, e isso trouxe uma experiência à minha vida, e isso tem efeitos na minha prática agora como crente. Então, esse é o grande desafio para todos nós. Irmão, se ninguém levantou a mão, eu entendo que ficou claro aí. Então, meditemos, né? E à noite, aqueles que vierem, né? Estaremos juntos aí para cultuar a Deus e adorá-lo. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, pecadores, pela Tua graça salvos, perdoados, mas ainda, ó Pai, vivemos nesse corpo de pecado, temos impurezas, e não temos em nós mesmos um coração perfeito, puro. Temos incredulidade ainda, ó Pai, pecado. Muitas vezes sentimos alguma tristeza, mas nos endurecemos. Precisamos de uma intervenção do Senhor, ó Pai. Precisamos do sangue de Cristo sobre nós. Precisamos entender, ó Pai, que nada podemos fazer por nós mesmos, que não é nada em nós, não é nada natural ou humano que nos conduz ao arrependimento e à fé e ao perdão, mas é a obra de Cristo, e que existem meios de graça, meios que o Senhor estabeleceu, para que possamos receber, ser aplicado em nós o sangue do Cordeiro, pela pregação, leitura bíblica, oração, ação do Teu Espírito. Ó Deus, abençoa o Teu reino, a Tua igreja. Tira todo impedimento, ó Pai, para que esse evangelho seja pregado, e também, especialmente, o impedimento do coração, dos ouvidos, e que Teu Espírito, de fato, faça a obra que é do Espírito, que nós não podemos fazer.
salvando, regenerando, transformando. Ó Deus, não somos dignos dessa obra, não temos em nós mesmos nenhum mérito para que o Senhor se agrade em nos usar para isto, mas pedimos ao Senhor, Pai, salva os teus eleitos, santifica os já salvos, eleitos já salvos, purifica, dá entendimento, sabedoria e graça, e salva os perdidos, ó Pai, vem o teu reino aqui, para a glória do teu nome, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos em paz então, Deus nos abençoe até às 18 horas para o culto público, se Deus nos permitir. Amém.